Quero compartilhar com os irmãos uma palavra. Hoje nós vamos falar sobre o princípio da honra. E foi muito tremendo quando o Jorge, ele falou aqui antes, essa introdução, antes de passar o microfone, que ele ministrou aqui sobre princípios, sobre honrar princípios, caminhar sobre princípios. E é sobre isso que nós estamos falando aqui nos nossos domingos. E hoje nós vamos falar, nós ministramos um pouco semana passada sobre esses princípios. E nós queremos hoje dar prosseguimento a essa ministração. Você que está anotando e vai anotar, nós vamos falar sobre o princípio de honra. Você vai abrir sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 18. Deixa sua Bíblia aberta em 1 Samuel, capítulo 18. E nós vamos discorrer um pouco na introdução dessa palavra. O que é honra? A palavra honra significa consideração à virtude de alguém, consideração ao talento de alguém, ao caráter ou às qualidades de uma pessoa. Honra, em outras palavras, é consideração. Quando você tem consideração por alguém, você deve honrar essas pessoas. De várias formas nós podemos honrar e vamos aprender alguns tipos de honra hoje aqui nessa noite. A honra é um dos princípios que regem o reino de Deus. Para que eu possa alcançar um lugar no reino de Deus, é preciso estar dentro dos princípios, que são características fundamentais desse reino. Por exemplo, quando você vai entrar numa empresa, o processo seletivo de uma vaga de emprego, para que você entre naquela empresa, eles têm os seus pré-requisitos. Você tem que estar de acordo com a vaga, você tem que estar de acordo com os padrões que a empresa pede. Se for uma pessoa, por exemplo, que tem muita idade, às vezes ele não pega. Ou se for novo demais, às vezes não pega. Tem que ter experiência comprovada em carteira. Às vezes tem que ter um curso, tem que ter uma faculdade. São os padrões e requisitos para que você entre naquele estabelecimento, naquele governo. O reino de Deus não é diferente. Existem princípios, existem leis, existem regras. E para que você entre no reino de Deus e tenha uma herança e receba das virtudes do reino de Deus, dos benefícios do reino de Deus, você precisa estar dentro dos padrões do reino de Deus. Existem pessoas que querem ir para o céu de qualquer maneira. Existem pessoas que querem viver a vida cristã de qualquer maneira. Mas de qualquer maneira não tem como servir a Deus. Deus, ele tem padrões específicos. Ele tem características específicas para mim e para você podermos viver no reino dele. Para eu e você termos uma herança no reino dele. E se nós não estivermos de acordo com esses padrões, se nós não estivermos de acordo com esses princípios, nós não podemos herdar o reino de Deus. Se um desses princípios é quebrado, se um desses princípios ele não é praticado, nós também ficamos limitados a romper no reino de Deus. Existem muitas pessoas que estão na igreja há anos, mas elas não rompem, porque muitas vezes ainda faltam alguns princípios na vida dela a serem cumpridos. O princípio da honra, ele está ligado a todos os outros princípios do reino de Deus. Os princípios do reino de Deus, eles caminham juntos como uma corrente, com vários elos. Por exemplo, o princípio de honra está ligado ao princípio de aliança, está ligado ao princípio de autoridade, está ligado ao princípio de serviço, está ligado ao princípio de obediência, está ligado ao princípio do amor, está ligado ao princípio do perdão, está ligado ao princípio da semeadura. No reino de Deus, quem tem aliança, honra a aliança que tem. Quem pertence ao reino de Deus e ele tem uma autoridade, ele honra as suas autoridades. A honra é um tipo de serviço e o serviço é um tipo de honra. Quem honra, obedece, e quem obedece, honra. Quem ama, honra. O perdão é feito por honra. Honra a Deus, honra a palavra de Deus. A semeadura
é um tipo de honra. Em outras palavras, se você for pegar cada um desses princípios do reino, você vai ver que eles estão entrelaçados e ligados entre si. Um não funciona sem o outro. E quando eu quebro um, automaticamente eu quebro todos os outros. Exemplo, a aliança. Quem tem aliança, honra as suas alianças. Uma das marcas mais fortes de uma aliança é o nível de honra estabelecido entre as pessoas aliançadas. Quanto maior honra entre a aliança, entre as pessoas aliançadas, mais forte será aquela aliança. A honra, ela tem a função de polir a aliança. Quanto mais você honra uma pessoa que você tem aliança, mais você vai polindo aquela aliança. E quanto mais uma aliança é polida, mais ela brilha. E mais as pessoas vão ver o reflexo daquela aliança na sua vida. A honra, ela fortalece a aliança. E uma aliança, ela se mede pelos níveis de relacionamento entre os aliançados, níveis de honra. E nós vamos ver isso aqui nesse texto de 2 Samuel, capítulo 18. 2 Samuel, capítulo 18. A partir do versículo 1, diz a palavra do Senhor: E Davi contou o povo que tinha consigo e pôs sobre eles os capitões de 100. E Davi enviou ao povo 1/3 debaixo da mão de Joabe e outro terço debaixo da mão de Abisai, filho de Zeruia, o irmão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Itai, o geteu. E disse o rei ao povo: Eu também juntamente sairei convosco. Porém o povo disse: Não sairá, porque fomos obrigados a fugir. Não porão o coração em nós, e ainda que metade de nós morra, não porão o coração em nós, porque ainda tais como nós somos, ajuntarás 10.000. Melhor será, pois que a cidade nos sirva de socorro. Então Davi lhe disse: O que bem parecer aos vossos olhos, isso farei. E o rei se pôs à banda da porta, e todo o povo saiu em centenas de milhares. E o rei deu ordem a Joabe e a Abisai e a Aitai, dizendo: Brandamente tratarei por amor de mim ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitões acerca de Absalão. Esse texto é um texto que nem todos conhecem, que fala aqui sobre os guerreiros de Davi e sobre a desonra de Absalão, filho de Davi, ao seu pai. Absalão, ele se rebelou contra Davi, seu pai, e ele caminhou em desonra ao seu pai Davi, e ele foi contado como um dos inimigos do seu pai. Mas Davi, ele por amor a Absalão, ele honrou o seu filho. Muitos queriam matá-lo, muitos queriam tirar a vida de Absalão, mas Davi decidiu honrá-lo. Davi decidiu perdoá-lo. A palavra do Senhor conta aqui sobre esses guerreiros de Davi, e que esses guerreiros de Davi, eles eram homens destros na batalha. E certa vez, Davi, ele estava no meio da guerra, escondido do arraial do inimigo, e ele virou para os seus súditos ali, para o seu exército, para os seus fiéis, e ele falou: estou com sede. E alguns dos seus soldados da tribo de Gade, eles saíram para pegar água no meio do território inimigo, só porque o rei disse que estava com sede. Eles arriscaram a sua própria vida para matar a sede do rei em honra.
E existem pessoas que, em vez de honrar e dar a sua vida em favor da aliança, em honra daqueles que eles têm aliança, eles estão matando os seus aliançados, as suas autoridades. Existe uma outra história aqui que está lá no livro agora de 1 Samuel, capítulo 18. Abre lá comigo. Também do versículo 1 ao versículo 5. Fala aqui da amizade de Davi com Jonatas. Os guerreiros de Davi, eles tinham tanta aliança com Davi, que eles ofereciam a própria vida dele para defender a vida do rei. Uma pessoa que honra a aliança que tem, ele não só dá a vida no sentido natural, mas ele está disposto a lutar por aquele que ele tem uma aliança até a morte. Nós vamos ver aqui a história também de Ruth e Noemi. E ela fala isso para sua sogra. Ela diz que nada a não ser a morte me separe de ti. Olha a história de Davi com Jonatas, que história linda. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi onde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência, e Saul pôs sobre a gente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Essa história de Davi e Jonatas é uma história muito linda. Jonatas, ele amou a Davi por causa da essência de Deus que havia em Davi. E ele fez uma aliança com Davi. E o ato de ele selar a aliança com Davi é que ele entregou as suas armas a Davi. Toda aliança, ela é selada por um ato de honra. Toda aliança, ela é firmada por um ato de honra. E a palavra do Senhor diz que Davi, ele amava Davi que Jonatas, amava Davi como a sua própria alma. E ele defendia Davi diante do seu pai Saul, quando ele queria tirar a vida de Davi. Se você tem aliança com alguém, e alguém levanta-se contra a pessoa que você tem aliança, se você verdadeiramente honra essa aliança, você não vai ajudar a pessoa a se levantar contra, falar mal, fofocar contra a vida, defamar, derrubar a pessoa que você tem aliança. Pelo contrário, assim como Jonatas fez com Davi, ele defendeu Davi porque ele tinha aliança com Davi. E quando você defende uma pessoa que você tem aliança, isso é constituído honra diante de Deus. Você está seguindo o princípio do reino de Deus. Ao passo de que quando uma pessoa está machucando, defamando, querendo derrubar aquele que você tem aliança, e você concorda, e você caminha debaixo daquilo ali, ou fala mal do seu marido, ou fala mal do seu patrão, ou fala mal das suas autoridades espirituais, até mesmo do seu presidente. E se você aceita isso, você está desonrando uma autoridade. E se desonrar uma autoridade, desonra um princípio no reino de Deus. A palavra do Senhor diz, aqui no versículo 5, que por causa disso Davi, por causa da aliança que Davi tinha com Jonatas e Jonatas tinha com Davi, Davi, ele crescia, Deus honrava ele diante do rei e diante do povo. Porque todas as vezes que eu honro uma aliança, Deus me honra. Se você quiser ser honrado por Deus, você precisa caminhar em honra. Toda aliança é firmada por uma atitude de honra e entrega.
Quando um casal ele está ali celebrando o laço do matrimônio, eles trocam as alianças, porque é um ato de entrega. O homem, por mais que o homem é que paga a aliança toda, mas ele dá para sua esposa, e a esposa coloca a aliança do homem no dedo dele, e o marido coloca a aliança da mulher no dedo dela. Claro que tem muitas vezes que a mulher também chega junto, é ou não é, Antônio? Mas é um ato de entrega. Muitas vezes a pastora Marlene fala assim: eu vou te dar um presente, me passa o cartão aí. Outro dia ela comprou uns sapatos para mim, e de repente só via a fatura chegar. Mas ela quis me honrar. Ela falou: você trabalha, você serve ao Senhor, você merece. Eu falei: amém, obrigado. E a nossa aliança é fortalecida à medida com que nós vamos honrando um ao outro. A aliança nos conduz a batalhar a causa do outro. E quando você batalha a causa da pessoa que você tem aliança, dessa pessoa que está do seu lado, você não deixa ele lutando sozinho. Isso é honra. Exemplo: de repente eu venho pintar a igreja, eu venho aqui pintar ela sozinho, e eu tenho uma aliança com um monte de gente. E se esse monte de gente saber que eu estou aqui pintando sozinho, me deixar pintando sozinho, isso é desonra. Eu não estou fortalecendo a minha aliança com a pessoa que eu tenho aliança. Se você diz que tem aliança com o seu amigo, e você sabe que o seu amigo está passando por dificuldades, e você não se disponibiliza a ajudar, você está desonrando aquela aliança. E você perde autoridade no reino, e perde força naquela aliança. Jonatas, ele decidiu lutar as guerras de Davi, e Davi decidiu lutar as guerras de Jonatas. Vai lá no capítulo 19. Olha para você ver. Versículo de 1 a 7. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos para que matassem Davi. Porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã, e fica-te num lugar oculto, e esconde-te, e sairei eu, e estarei à mão do meu pai no campo em que estiveres. E eu falarei a ti, a meu pai, e farei o que houver, e tu anunciarei. Então Jonatas falou também a Davi, a Saul, seu pai, e disse: não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, porque os seus feitos te são muito bons, porque pôs a sua alma na mão e feriu os filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegrastes, pois pecarias contra o sangue inocente, matando Davi sem causa. E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas, e jurou Saul: vive o Senhor, que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi, e contou-lhe todas as palavras. E Jonatas levou Davi a Saul, e esteve perante ele como anteriormente. Saul queria matar Davi, mas Jonatas ele falou: não faça isso. Ele lutou a causa do seu amigo, ele honrou, ele lembrou dos feitos de Davi, ele lembrou das virtudes de Davi, ele lembrou do caráter de Davi. Esse homem tem nos ajudado, meu pai. Não peque contra um sangue inocente. E Saul colocou a mão na consciência mesmo: ele não vai morrer não. E Jonatas falou para Davi, e ele trouxe Davi até Saul, e eles renovaram a sua aliança naquele momento. Se você diz que tem aliança com essa pessoa que está do seu lado, guerreie junto com ela as batalhas dela. Não deixe ele lutar sozinho. Se você vê ele caindo, ajude ele a levantar. Se você vê ele necessitado, ajude ele a suprir as suas necessidades. Não deixe o seu irmão, não deixe o seu marido, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, seus líderes espirituais
guerreando sozinho. Vamos lutar as causas uns dos outros. E isso é honra diante de Deus. A aliança, ela deve ser renovada pelo princípio da honra. E aqui nós temos outros textos de 1 Samuel capítulo 20, versículo 16 a 23. Anota aí você que está anotando. 1 Samuel 20, de 16 a 23. 1 Samuel 23, de 15 a 18. Esses textos vão falar que a aliança ela é renovada pelo princípio da honra. Nós vamos ver aqui a história de Davi com Jonatas mais à frente. Eles renovando a sua aliança através da honra. Eles fortalecendo a sua aliança através da honra. E uma aliança, ela deve ser honrada até a morte. 2 Samuel capítulo 1, do versículo 11 a 12, 11 e 12, e depois versículo 17 a 27, fala que depois da morte de Jonatas, Davi honrou o seu amigo. Ele honrou a memória do seu amigo. E ele cuidou de Mefibosete. Ele foi atrás de Mefibosete. E ele honrou, fazendo sentar na mesa do rei, suprindo Mefibosete, que era um homem esquecido. Ele honrou Mefibosete por causa da aliança que ele tinha com Jonatas. Outra vez, um soldado veio anunciar para Davi que Saul tinha morrido, que Jonatas tinha morrido. E ele veio alegre, pensando que estava falando: ó, seu inimigo morreu. E Davi vai e mata ele, porque ele fala: não, você está se alegrando com algo ruim. Eu amava Jonatas e eu honrava Saul, independente se Saul era um bom rei para mim. Ele queria me ver vivo, ele queria me ver morto, mas enquanto eu viver, Saul será honrado. Abre agora comigo lá em Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1, vou ler naquela versão ali, que essa versão aqui tá bem ruimzinha. Abre rapidinho para nós, para não perder tempo. A história de Ruth e Noemi é uma história tremenda. É tremenda, Daniva. Porque fala da história da honra da nora para com a sogra. Fala do princípio, porque no encontro de casais eu falei que a história de Noemi era linda. O marido dela morreu. Ela teve que mudar do seu país e teve que morar com a sogra. A Daniva falou: pastor, que coisa bonita, né? Morre o marido, tem que sair do país, ainda morar com a sogra. Mas a história de Ruth é linda, não por causa desse ponto trágico, mas depois desse ponto trágico. E olha o que acontece depois do ponto trágico, versículo 8 e 10. Disse Noemi às suas duas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usastes com os falecidos e comigo, como vós usaste, perdão. O Senhor vos dê que acheis descanso cada um em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Agora vai para o versículo 14 até o 17. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua nora, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a sua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me insiste para que te deixe e me afaste de ti.
porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Uau, irmão, isso aí é um dos textos mais lindos para mim na Bíblia. Ela tinha acabado de perder o seu marido, o povo naquela época estava um tempo de escassez, e ela poderia muito bem abandonar a sua sogra e viver a vida dela, conseguir outro marido, mas ela falou: não, eu vou ficar contigo enquanto eu viver. Eu tenho o meu povo, mas a partir de agora eu abro mão do meu povo para que o seu povo seja o meu povo. Eu tinha os meus deuses, mas eu abro mão dos meus deuses para que o seu Deus seja o meu Deus. E ela começou a caminhar com a sua sogra. Depois vai ter outras atitudes de honra de Ruth, lá no capítulo 3, versículo 1. E depois no capítulo 3, versículos 5 e 7. E depois no capítulo 4, versículo 13 e 15. Vamos encontrar atitudes novamente de honra de Ruth para com Noemi, de Noemi para com Ruth. E nós vemos aí elas em uma honra mútua, em uma aliança mútua. Você vê que Noemi, ela queria o bem de Ruth. Ela pensava que ela mandando Ruth embora, ela estava fazendo bem para ela, porque ela queria honrar a sua nora. Mas a sua nora falou: não vou te deixar sozinha. Eu não vou te deixar sozinha. Nunca deixe as pessoas que você tem aliança sozinho. Isso é desonra. Caminhe junto com aqueles que Deus colocou no seu caminho. Ande quanto mais firmes em aliança. O Senhor Deus, Ele quer te honrar por meio da prática do princípio da honra. Se você quer ser honrado por Deus, aprenda a honrar as pessoas que Ele colocou na sua vida. Honre sendo fiel, honre sendo leal, honre sendo justo, honre sendo honesto, honre sendo verdadeiro, honre sendo transparente, honre não ocultando, honre não mentindo, honre servindo, honre abençoando, honre elogiando, honre dizendo o quanto essa pessoa é importante para você, honre lembrando a ela do quanto ela foi importante em momentos difíceis da sua vida. Diga para ela o quanto ela faz a diferença na sua vida. Honre essa pessoa, abraçando-a, servindo ela nos momentos que ela precisa, levando algo que ela goste. Honre ela, sendo justo. Existem várias atitudes que nós podemos demonstrar honra, mas a quem nós devemos honra? A honra, ela deve ser dada a todas as pessoas que nós temos aliança. Primeiro, espiritual, a Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Nós precisamos honrar. Abra aí em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 30. 2 Samuel 2:30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha dito que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos, ou serão desprezados também. Deus, Ele é digno de honra. Nós precisamos honrar a Deus Pai, porque nos criou, porque nos sustenta, porque nos guarda, porque nos protege, porque nos livra. Nós precisamos honrar Jesus, porque morreu na cruz por nós, porque nos garantiu a porta da salvação, porque perdoou os nossos pecados. Nós precisamos honrar o Espírito Santo, porque intercede por nós, porque nos guia, porque ministra ao nosso coração, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos livra do caminho mau. Eles precisam ser honrados, Deus precisa ser honrado. Quando nós honramos a Deus, nós somos honrados por Deus.
E como que eu faço para honrar a Deus, pastor? Obedecendo a sua palavra, sendo fiel a Ele, nos dízimos, nas ofertas, nas direções dEle para a minha vida. Eu honro a Deus congregando, eu honro a Deus amando o meu próximo, eu honro a Deus honrando o meu próximo, eu honro a Deus quando eu oro, quando eu jejum, quando eu prego a palavra, eu honro a Deus quando eu dou testemunho para essa geração. Todas as vezes que você faz de tudo para agradar a Deus, você está honrando a Deus. Todas as vezes que eu oro ou tenho atitudes de gratidão a Deus, eu estou honrando a Deus. Nós também temos que honrar as alianças ministeriais que Deus fez em nossas vidas. Honrar a igreja, honrar os pastores, honrar os líderes ministeriais e honrar também os discípulos. Abre aí agora em Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Hebreus 13, 17. Obedecei, porque a obediência é honra, a vossos pastores, e sujeitai-vos ou se submetei a eles, porque eles cuidam, eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Deus, Ele fala aqui que nós precisamos honrar as nossas autoridades espirituais, os nossos pastores. E como que eu honro as minhas autoridades ministeriais? Você honra as suas autoridades ministeriais quando você veste a camisa do seu ministério. Você honra as suas autoridades ministeriais quando você é convocado e você comparece. Você honra as suas autoridades ministeriais quando você obedece à ordem, à direção dada. Agora, quando você desobedece, por exemplo, a gente fala para não ficar conversando no culto e a pessoa fica de tititi, isso é desonra e desrespeito à autoridade constituída por Deus e desrespeito a Deus. E por que as pessoas não crescem, não evoluem? Porque elas desonram a aliança ministerial que Deus a constituiu sobre ela. Quando nós dizemos para a pessoa, vai por aqui, segue esse caminho, e a pessoa ela segue pelo outro caminho, ela está desobedecendo, que é a primeira palavra, o contrário da primeira palavra. E se ela desobedece, ela desonra. E uma pessoa que desonra, a Bíblia diz, se você desonra, você será desonrado. Agora, se você honra, você será honrado. Quando você está disposto a guerrear a causa do reino. Quando dizem, vamos fazer um evangelismo, vamos aqui nos juntar para a melhoria do reino, para a melhoria da obra, e você chega junto, e isso é honra. Você está honrando o seu ministério, você está honrando os seus líderes, você está honrando a sua igreja. Todas as vezes que você congrega, você está fortalecendo a sua aliança com o seu ministério. Isso é honra. Congregar é honra ao seu ministério. Por que é honra? Porque a sua presença aqui faz a diferença. Mas a sua presença pode fazer a diferença para o positivo quanto para o negativo. Se você está aqui presente, buscando receber a direção de Deus para a sua vida, buscando adorar a Deus, servir a Deus, você está honrando as suas autoridades, você está honrando o seu ministério e está honrando a Deus. Mas quando a pessoa ela vem para a igreja como um clube social, para encontrar com seus amigos, para bater papo, inclusive na hora da pregação, isso é desonra, isso é desrespeito. E você não está desonrando a mim no seu ministério apenas, você está desonrando a autoridade de Deus que te criou, aquele que é poderoso para te salvar, como para levar você para o inferno. Então nós precisamos aprender o princípio de honra. A irreverência, a desobediência, a desonra, ao passo que a obediência, a reverência são honra. Eu não fico brigando porque
a pessoa não está desonrando o homem apenas, ela está desonrando a Deus. Quando você deixa de servir, quando você deixa de ajudar, você não está desonrando ao homem apenas, você está desonrando a Deus. O segredo para que você cresça ministerialmente é o quanto de honra você semeia no ministério que o Senhor te confiou. Quem não se envolve, não desenvolve. Qual é o exemplo que você tem dado, ministerialmente falando? Qual é o exemplo que você tem dado ao amigo que está do seu lado? Você está levando ele para Deus ou tirando ele de receber a mensagem de Deus? Você está fazendo com que ele se aproxime mais de Deus ou afastando ele mais de Deus? Você foi chamado para levar as pessoas a Jesus. E você honra Jesus quando você faz isso. Você honra o seu ministério quando você traz vidas para congregar em sua igreja, para ouvir a palavra. Você honra o seu ministério quando você oferta, quando você dizima. Você honra o seu ministério quando você ajuda na limpeza, quando você ajuda na obra física e também na obra espiritual. Você honra o seu ministério quando você ora diariamente pelos seus pastores, pelos seus líderes, pelos departamentos da sua igreja. Você honra o seu ministério quando você está disponível, oferece ajuda, você investe. E quanto mais você honra o seu ministério, mais galardão o Senhor te dará na eternidade. E mais em autoridade você vai crescer nessa terra. Porque se eu desonro uma autoridade, eu perco a autoridade. E existem muitos pais, que os filhos não lhe obedecem, porque desonram as autoridades. Esposa que desonra o marido, marido que desonra a esposa, filho que desonra o pai, servos que desonram os seus senhores, liderados que desonram os seus líderes, e os seus filhos vão os desonrar, porque isso é uma semeadura. Ou todos aqueles que estão debaixo, ou estarão debaixo da sua cobertura, vão o desonrar, porque isso é uma semeadura. Se você quer colher honra através das pessoas que você tem autoridade sobre elas, aprende a honrar a quem você está debaixo de autoridade. 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Honre a casa espiritual, os líderes espirituais que Deus te deu. Seja obediente, seja leal, seja submisso, seja fiel. Os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e no ensinamento das doutrinas bíblicas. A palavra do Senhor diz que nós temos que honrar aqueles que ministram uma palavra sobre nós. Nós temos que honrar aqueles que ministram a adoração, que nos levam até Deus. Honre as suas autoridades espirituais, porque quando você honra suas autoridades espirituais, Deus te dá autoridade espiritual. Fraternal. As alianças fraternais, ou seja, o amor ao próximo. Eu preciso honrar os meus amigos, eu preciso honrar os meus familiares, os meus primos, os meus tios, os meus irmãos, o meu pai, a minha mãe. A Bíblia fala lá no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 1 até o 4. Honrai pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que você vá bem e tudo te seja próspero, e que você seja de longa vida sobre a terra. Uma pessoa que cumpre o princípio de honra, Deus aumenta os seus anos de vida. Você já viu aquelas pessoas, os seus avós, bisavós ou tataravós? A mãe do Elias mesmo, ela tem 103 anos a fazer, né? 103 anos, irmãos. Você já pensou em viver tanto assim? Por que ela vive tanto? Vai ver o quanto essa mulher não honrava as autoridades que eram sobre a vida dela. Antigamente os filhos não levantavam a voz para o pai. Hoje em dia um filho manda o pai calar a boca.
O filho fala com o pai que eu vou estar de mal de você. O filho fala com o pai, bate no pai. O filho chama o pai de mentiroso. O filho não lava um prato para a mãe, não arruma a casa. E quando faz murmurando, faz reclamando. Isso não foi aceito diante de Deus. Mas antigamente não. Ai do filho que pelo menos passasse na frente do pai se ele estivesse conversando. Ai. O pai não precisava nem gritar ou chamar atenção, ele só olhava. E no olhar o pai se comunicava com o filho, e o filho já chorava até a última gota de água do corpo, porque ele sabia que ele tinha feito besteira. Ai do filho falar, não é assim não, pai. Meu Deus. Se o filho fala, e hoje os filhos desmentem o pai na cara dura, por mais que suas autoridades estejam falando algo errado, nunca descredibilizem eles na frente dos outros, porque é desonra. Agora muitos filhos, o pai está falando, pastor, mas isso aí, né, eu não posso, porque a palavra me ensina que eu tenho que defender a verdade. Defenda a verdade para quem você tem autoridade. Mas para quem é autoridade sobre a sua vida, você precisa ser submisso. Chega para ele no canto, longe de todo mundo. Pai, mãe, meu líder, meu pastor, você falou ali, será que está certo? É aquilo ali mesmo? Agora quando você corrige uma autoridade na frente dos outros, você está desonrando aquela autoridade. E o que mais se vê hoje é filho desmentindo o pai. Mentira. Mulher desmentindo o marido. É mentira. Isso é desonra, desrespeito. Nós vivemos uma geração de filhos que eu vejo às vezes criancinhas, irmãos, de 2, 3 anos de idade, e parece que é ela que controla os seus pais. Não deixe isso acontecer com seus filhos. Filho que fala que tem vida particular. Não, você não se mete na minha vida particular. Eu não vou te dar meu irmão, se ele está debaixo do seu teto, enquanto você tiver nome de pai ou mãe, você tem autoridade sobre a vida deles. Minha irmã tomou a surra com 19 anos de idade porque ela aprontou. Minha irmã que está em Minas. Se meu pai tivesse vivo até hoje, ele achasse que eu fosse digno de uns puxão de orelha, eu ia baixar a cabeça e dizer, pode falar, pai. Mas muitas vezes nós desonramos os nossos pais e vemos os nossos filhos nos desonrando, porque nós infelizmente semeamos isso lá atrás. Quando meu pai falava comigo, irmãos, eu abaixava a cabeça. Por que os meus filhos são filhos obedientes? Porque eu semeei isso na vida dos meus pais. Por que os meus filhos são elogiados aonde eles vão? Porque meu pai me elogiava onde eu ia. Se você semeia honra na vida das suas autoridades, você vai colher honra quando você tiver autoridade. Não deixe os seus filhos, por mais que você esteja colhendo, não permita com que os seus filhos venham colher isso lá na frente também. Quebra na vida deles essa maldição, porque se os seus filhos te desonram assim hoje, como que serão os filhos deles com eles? Existem hoje filhos que matam os pais, às vezes fisicamente ou às vezes de desgosto, porque o filho é um preguiçoso, acorda meio-dia, 1h da tarde, 2h da tarde, o cara está dormindo. Toma vergonha. Só vive no celular. Vai procurar um emprego. Vai ajudar a pagar a conta de luz da sua casa. Vai ajudar a pagar o gás. Vai comprar pelo menos o pão no café da manhã. Isso é honra. No dia das mães, em vez de dar uma flor, dá trabalho. É difícil. Mas nós precisamos mudar o contexto dessa geração. Nós vivemos uma geração desonrosa, uma geração que não obedece os líderes políticos. Mas os políticos são tudo corrupto, e daí? Deus falou que você tinha que honrar só quem não era corrupto. Uma geração que não honra os policiais, mas os policiais são corruptos, e daí? Deus falou que você tinha que honrar o exército, os líderes policiais, só se eles fossem honestos.
também é um pecador. Pessoas que não respeitam os mais velhos. Jovens que se acham melhores dos mais velhos porque estudaram. Jovens que se acham melhores que os mais velhos porque fizeram uma faculdade. Que se acham melhores do que os seus pais porque sabem mexer no celular e o pai não. É tempo de nós mudarmos a realidade dessa nossa geração. E nós vamos mudar a realidade dessa nossa geração mudando primeiro a nossa realidade. Não aceite a desonra na sua vida. Não aceite a desonra na sua casa. E se você não aceitar a desonra na sua vida, se você não aceitar a desonra na sua casa, automaticamente você verá mais honra na igreja, você verá mais honra na sociedade, você verá mais honra no mundo. As pessoas estão perdendo o princípio da honra. O filho já não pede mais bênção ao pai. O filho chama o pai pelo nome, não chama de pai. Dona Margarete, seu Clodoaldo, bom dia, Clodovil. É o pai da pessoa. Não sabe se submeter à autoridade. Por que a gente pede bênção aos pais? Porque Deus constituiu a autoridade no pai e na mãe para te abençoar. Todas as vezes que você diz bênção, pai, e ele diz, Deus te abençoe. Porque diante de Deus ele tem autoridade. Por mais que ele seja um cachaceiro, por mais que ele seja um bebum, a mulher seja uma prostituta, não interessa. É um princípio. Deus honrou e deu autoridade a ele na terra para liberar a bênção sobre a sua vida. Para quando você sair, você ser livre do acidente. Para o seu dia ser bem sucedido. Para que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Nós precisamos aprender a honrar as autoridades que Deus constituiu sobre as nossas vidas. E não aceitar a desonra em nosso meio. Não aceite a desonra na sua casa. Não aceite a desonra no seu ministério. Não aceite a desonra na sua sociedade. Comece a clamar por Deus. Vamos ensinar essa sociedade. Filhos que são pirracentos, que vencem os pais na pirraça. Ele é assim mesmo. Ele é temperamental. Temperamental. Uma ova. Dá-lhe um couro. Unge uma vara santa que tem óleo. Eu te dou. Meu filho apanhou pela primeira vez o I com 6 meses de idade. A Júlia não aconteceu isso, porque a Júlia é mais tranquila. Eu dei um tapinha na mão dele porque ele estava enfiando o dedo na tomada. Eu falei, não. E ele olhava para mim assim, ó. Não. Deu um tapinha na mão e fez beicinho. Olhou para mim de novo, olhando para mim, irmãos. E levando o dedo na tomada. Eu calibrei um pouquinho mais a mão e... Ele... Naquele dia eu chorei muito mais do que ele. Doeu muito mais em mim. Mas o Espírito Santo falou, se você não corrigir enquanto é criança, quando for mais velho, é ele que vai bater em você. Pais que brincam com os filhos, enche a bochechinha e fica, bate, ensinando o filho a bater na sua cara. Eu corrigi o meu filho, a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar. A Bíblia fala, a estupidez está no coração da criança, mas a vara da disciplina corrigirá o seu caminho. Mas pastor, esse negócio de vara é do Antigo Testamento. Agora é a graça, né? É a misericórdia. E você vai ficando com a misericórdia do seu filho, ele não terá misericórdia de você. Porque o diabo, ele aproveita dessas coisas para destruir os princípios dentro de casa. Ele sabe que ele destruindo os princípios dentro de casa, ele destrói a sociedade. E nós estamos numa sociedade desonrosa, porque temos uma família desonrosa. E Deus, ele quer mudar esse contexto nas nossas vidas. Honre o seu pai. Honre a sua mãe. Honre os seus filhos, pai. Elogie também os seus filhos, porque existem pais que são generais dentro de casa. Faz isso, faz aquilo.
Você tem que me obedecer. Para com isso. Olha para lá. E fecha a cara. Não fala com o filho. Manda sair capeta. Some da minha frente, diabo. Amaldiçoando o filho. Deus sabe como que você vai conquistar a autoridade sobre a vida do seu filho, pai? Ensinando ele com o seu exemplo. Como que você quer que o seu filho te sirva se você não serve ele? Como que você quer que ele aprenda a honrar se ele vê você desonrando a sua esposa, o seu marido, os seus pais, os seus líderes, a seu Deus? Pai, seja exemplo para seu filho. Mas pastor, eu fui exemplo, porque quando eu era vivo, meu pai era vivo, eu não levantava a voz para ele, pastor. Eu não sei o que esse menino puxou. Ele puxou a sua negligência. Ele puxou a sua falta de sabedoria. Então peça a Deus para te dar sabedoria, para conduzir os seus filhos no caminho certo. Não por força e nem por violência, mas com amor, porque o amor constrange. Hoje eu chamei meu filho num canto e eu conversei com ele. Ele estava passando por uma situação. Eu chamei ele no canto e eu conversei com ele, abracei ele, falei: filhão, caminha por aqui, nesse tom de voz. O que você está precisando? O que está acontecendo? Faça assim. Ele: tá bom. Seja amigo dos seus filhos, não general, patrão deles. Compreenda-os, mas não aceite a desonra. Que eles te sirvam por amor, não por obrigação, não por medo. Mas não aceite quebra de princípios dentro do seu lar. Filhos que discutem com o pai, filha que discute com a mãe, filho que discute com... Para com isso. Você vai morrer cedo. Você está cavando a sua cova, a sua sepultura. Filho que conversa com a mãe, com o pai, de igual para igual. Você está quebrando o princípio do reino de Deus. Você está dando autoridade para os seus futuros filhos a tratar você de igual para igual, a pisar em você. Isso é desonra. Não aceite isso na sua vida. Nós estamos no século 21. Nós estamos no século 21. O tempo mudou, sim, mas Deus continua o mesmo. A Bíblia continua a mesma. Os princípios continuam os mesmos. Não é porque o tempo mudou que mudou também a palavra. Sim, senhor, não, senhor. É honra. O senhor, a senhora, é honra. E às vezes o próprio pai tira esse princípio da vida do filho. Não me pede bênção na frente dos outros. Eu vou sair com você no shopping. E você não venha me chamar de mãe. Me chama pelo nome. Irmãos, às vezes eu vejo isso e eu falo: meu Deus. Não sabe o monstro que está criando. Ensina ele a te honrar. A sociedade precisa de mais exemplos de honra. Essa juventude precisa de mais exemplos de honra. Nós precisamos honrar a sociedade, as autoridades governamentais, o presidente da república. Nós precisamos honrar. Mas pastor, o presidente é isso, é aquilo, ele fala palavrão, ele tem boca suja. E daí? Deus não ensinou a gente a honrar por quem a pessoa é, mas por quem Ele a constituiu. Nós honramos o princípio, não é a pessoa. Porque Cão desonrou Noé, expondo a nudez do seu pai, ele foi amaldiçoado. Porque sem Jafé cobriram e honraram o seu pai, a nudez do seu pai, eles foram abençoados. E
E olha que Noé tinha acabado de tomar uma cachaça. Noé plantou um pé de uva, fez uma cachaça, tomou todas, ficou doidão, arrancou a roupa. Por isso que eu falo que beber não é de Deus. Faz besteira. E por causa daquela cachaça, Noé acabou amaldiçoando seu filho como consequência. Cão foi amaldiçoado porque desonrou o pai, mas ele também só recebeu a maldição porque Noé não deu testemunho. Cuidado, pai. Por causa da sua falta de testemunho, você pode gerar maldição nos seus filhos. Eu preciso honrar as autoridades. Tito capítulo 3, versículo 1. E 1 Pedro capítulo 2, versículo 17 a 21. Jesus, ele honrou as autoridades civis da sua época. E ele nos ensinou a honrar todas as autoridades. Ele diz que nós deveríamos honrar uns aos outros. Nós devemos também honrar o matrimônio, a esposa, o esposo. Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz: digno de honra é entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. A Bíblia diz que o casamento ele precisa de honra. Uma das coisas que vai mais sustentar e fortalecer o seu casamento é o quanto que você honra o seu marido. E você mulher, você marido, o quanto você honra a sua esposa. O quanto você leva um café na cama para ela de vez em quando. Não precisa ser todo dia não. O quanto você faz ali um almoço para ela num dia especial. Mas eu não sei cozinhar, se vira, compra uma lasanha no mercado. Aquelas dos micro-ondas, compra ali pede um lanche no dia que ela não pedir. Leva ela para a praça, solta ela lá na praça, fala, pode ficar, minha filha, o que você quiser come aí, né? Pega na barraquinha lá, vai lá, filha. Ah, pastor, mas não tem dinheiro. Leva ali no como é que é o nome daquele negócio? Do sorvetinho de R$2? No Raviz, leva ela lá no Raviz. R$2 o sorvetinho. Não é possível que você não consegue R$2. Isso fortalece a honra, fortalece a aliança. Mas o cara acha que ele só tem que trabalhar e pronto, e acabou. Não, eu já trago comida para dentro de casa, é o suficiente. Eu trabalho igual condenado. Eu não tenho que ficar com essa frescura de ficar paparicando, falando que te amo. Isso fortalece a aliança, macho. Cuidado, você está perdendo a sua mulher e não sabe. Mulher, seja submissa ao seu marido. Faz um cafezinho para ele, quentinho, na hora que ele chegar do trabalho. Toma um banhozinho bem bonitão, cheirosa. Veste aquela roupa que você sabe que ele gosta. Joga umas pétalas de rosa na cama. Pega uma rosa lá no quintal da vizinha. Joga umas pétalas de rosa na cama. Toma um banho. Separa a toalhinha dele bem dobradinha. Aquela roupa íntima que você gosta, que ele usa. E coloca lá na cama. Separei sua roupa, mamô. Fiz hoje a comida preferida sua, que você gosta. Honra o seu marido. Marido gosta de ser honrado. Marido gosta de ser aprovado. Trabalhei o dia inteiro. Não, meu irmão, você é um guerreiro mesmo, né? Louva a Deus pela sua vida. Você é um homem trabalhador. Tá vendo ali, amor? Troquei o chuveiro. Não fez mais sua obrigação, né? Pela mãe do guarda. Você quebra as duas pernas do macho. Aí, uma mulher que não honra o marido não tem um marido que a ame. Chama o marido de vagabundo. Mulheres que chamam o marido de preguiçoso. Sai daqui, seu preguiçoso. Pega uma aguinha para mim, meu bem. Você tem perna, você busca. Eu não. Isso é desonra. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a burra destrói com as suas próprias mãos. Não seja burra. Edifique seu lar. Marido, não seja tolo. Conquiste a sua mulher pelo princípio da honra. Sirva ela. Elogie ela. Mulher gosta de ser paparicada. Mulher gosta de ser chamada de mimosinho.
bonitinha. Fofura. Não, fofura não, que elas não gostam de achar gorda. Só se ela for magrela demais, aí você chama ela de fofura. Mas honre, elogie a sua esposa. Fala para ela: nossa, seu cabelo hoje está lindo, né? O que você fez? Lavei. Então lava mais vezes. Mas não fala isso não. Às vezes ela tirou 3 fios na sobrancelha, ela chega para você assim: oi, amor. Oi, meu amor. Você não reparou nada diferente em mim, não? Não. O que aconteceu? Fiz a sobrancelha. Tirou 3 fios, irmão. Não dava para ver nada. Não, ficou bonito, hein? Realmente, agora observando bem, deu mais valor. Seu olho está assim mais chamativo, né? Você tem um olho tão bonito, meu bem. Honra. Isso fortalece a aliança. Agora as crianças chegou, não posso falar muito sobre o casamento, não. Deixa para a rede de casais. Diga comigo: Deus honra. Todo mundo, Deus honra a quem honra uma aliança. Então, irmãos, honre as alianças que Deus te deu. Eu honro a aliança através do respeito, através da submissão, através do serviço, através da obediência, através da lealdade, através da fidelidade. Seja leal, ame, através da intensidade, através da motivação correta, ofertando, abençoando, dizendo bem, falando bem dela, elogiando. Às vezes a mulher passa o dia inteiro lavando a casa, limpando a casa, e o marido chega todo sujo do trabalho e não vê que a coitada trabalhou. Ainda pergunta se a janta já está pronta. Que nós possamos aprender a observar mais e honrar mais as pessoas que Deus colocou sobre as nossas vidas como aliança. Eu te amo, meu benzinho. Coloque sobre os seus pés. Tinha mais coisa para falar, mas já até passei da hora. Seja obediente, seja submisso, seja fiel. Honre suas autoridades, Deus vai te honrar. Uma pessoa digna de honra não é aquele que procura honra. Quem é digno de honra é quem exerce o princípio da honra. Aquele que fica correndo atrás de honra, esse não merece honra. Deus, ele foi honrado. Jesus recebeu um nome sobre todo nome. Não porque ele disse para as pessoas: vocês precisam me honrar, mas porque ele honrou, ele veio servir, ele lavou os pés dos seus discípulos. Lave os pés das pessoas que estão à sua volta. Sirva, ame, honre. Feche os seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa igreja, por esse povo lindo. Famílias, sacerdotes, ministros do Senhor que estão aqui. Nós queremos, Senhor, viver o verdadeiro cristianismo, que é refletir Cristo para essa terra. E Jesus, ele foi honroso ao Pai, ele honrou as autoridades, ele honrou os seus discípulos, ele honrou os seus pais enquanto ele viveu. E ele nos ensinou esse princípio, e nós precisamos praticá-lo enquanto nós vivermos. Que nós venhamos fazer a diferença nessa terra. Que nós venhamos fazer a diferença no meio de uma sociedade corrupta. Que nós venhamos fazer a diferença numa sociedade que perdeu a prática do princípio da honra. E que no poder do nome de Jesus, o Senhor nos ensine a viver, Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, debaixo dos princípios que regem o seu reino. Vamos adorar o Senhor. Pra tua vontade é que eu existo. Tu és
és digno, tu és digno, pra o teu prazer, para te agradar, Senhor. Pra tua vontade é que eu existo. Tu és digno, tu és digno. Pra te adorar eu vivo, declare. Eu vivo só pra ti. Oh, pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Nós nascemos para te agradar, Senhor, para o teu prazer, para cumprir a tua vontade, para honrar o Senhor. E nós honramos o Senhor, nós agradamos o Senhor quando nós honramos as pessoas que estão à nossa volta, o nosso próximo. Que o Senhor nos ajude, Senhor, no poder do nome de Jesus, a caminhar em honra, a te agradar, a te honrar, a te exaltar. Nós nascemos para te adorar. Oh, para te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra teu prazer, pra tua vontade é que eu existo, pra tua vontade é que eu existo. Tu és digno. Tu és digno, declare, tu és digno, tu és digno, para teu prazer, para teu prazer, para tua vontade é que eu existo, para tua vontade é que eu existo. Tu és digno, tu és digno, tu és digno. Aleluia, Senhor, tu és digno, tu és digno, tu és digno de toda honra, tu és digno de toda glória, tu és digno da nossa honra, tu és digno da nossa adoração. Tu és digno de receber a honra que nós damos às outras pessoas, porque quando nós fazemos isso, sobe uma adoração como um cheiro suave à tua presença. Eu declaro que nós seremos adoradores não só de música, mas de atitude. Nós não seremos adoradores só de canções, mas a nossa vida seja uma canção que cante a ti para a tua glória. Eu declaro em nome de Jesus, abençoada a vida dos seus filhos. Que sejam novos pais, que sejam novos maridos, novas esposas, que sejam novos filhos, novos servos, novos discípulos, novas autoridades, novos líderes, constituídos debaixo do princípio da honra, constituída uma família com a honra restaurada, homens, pais com honra restaurada, filhos com o princípio da honra restaurados, semeando honra para colher honra, para honrar o Senhor. Que no poder do nome de Jesus, o Senhor mude a nossa vida, mude a igreja mundial do mundo inteiro, para que todo mundo seja mudado. Eu declaro em nome de Jesus que através da sua vida, através da sua família, Deus vai fazer uma obra nessa geração. Deus vai restaurar princípios nessa geração, porque Ele vai estabelecer os princípios dEle na sua vida, Ele vai estabelecer os princípios dEle na tua casa, Ele vai estabelecer os princípios dEle na sua mente, e através dos princípios dEle na sua mente, Ele vai transformar essa terra, Ele vai transformá-la no seu trabalho, Ele vai transformar na
na sua família, na sua parentela. Ele vai transformar no seu meio de convívio, porque a obra de Deus na sua vida faz uma obra na vida das outras pessoas. Eu declaro um tempo de restauração, estabelecimento de princípios, e caminhando sobre princípios, você vem em nome de Jesus estabelecer princípios sobre essa geração, e que você prepare através da sua vida, que seja preparado um povo que caminha debaixo da vontade de Deus, sobre a vontade de Deus, que vai herdar a eternidade, uma grande herança de honra nas nações e na eternidade, através da sua vida, através da prática dos princípios do reino de Deus na sua vida. Eu declaro que o Senhor vai te honrar, que venha um tempo de dupla honra sobre a sua vida, que venha um tempo de dupla conquista sobre a sua vida, no poder do nome de Jesus. Você recebe isso? Então dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia.